Na aula passada, a gente começou a conversar sobre o conhecimento de Deus, falando sobre a teologia, a gente conversou sobre o que quer dizer teologia, teós e logia, né? Teós e logos, palavra revelada, o estudo de Deus, né? Essa doutrina tão importante para nós no entendimento todo da teologia. A gente começou a falar sobre a revelação de Deus, duas revelações importantes. Revelação natural, revelação especial. Falamos da revelação natural, falando que ela foi dada para todo mundo, que ela foi destinada para todos, que ela é suficiente para condenar e não para salvar, e de que ela declara, ou ela revela, ou ela deixa à mostra, deixa às claras a grandeza de Deus em todos os seus momentos. Agora a gente entra na revelação especial. Aqui, essa revelação especial, ela não é dada para muitos, ela é dada para poucos. Por quê? Porque ela é exatamente especial, ela é VIP, né? Ela é para aqueles que tiveram um entendimento aberto ou que necessariamente colocam o seu coração à disposição do Espírito para que o entendimento seja realmente aberto. É alguma coisa que não foi revelada completamente, que ainda está ali à parte. Essa revelação especial foi dada para poucos, porém ela foi destinada para todos. Deus quer que essa revelação chegue a todas as pessoas. Por quê? Por causa da salvação. Porque a revelação especial, ela é sim suficiente para a salvação. O inverso da revelação natural. A revelação natural, ela fala da grandeza de Deus, ela revela o poder de Deus, ela mostra a realeza de Deus, a beleza, não é, de Deus, a magnitude de Deus, mas ela não nos conduz à salvação. Ela aponta o caminho da salvação, ela mostra que existe Deus e que a gente deve se aplicar em caminhar com Deus. Agora, a revelação especial, essa não. Essa não aponta, ela é a própria salvação. A gente está falando aqui de Bíblia. A Bíblia é uma revelação especial de Deus, são duas. Revelação especial de Deus é a palavra dele, é a Bíblia, não é? O texto bíblico, aonde ele se revela, onde ele mostra o seu poder, onde ele mostra quem ele é, ele mostra o seu caráter, mostra o seu juízo, mostra a sua graça, aonde ele mostra totalmente quem ele é para nós. Agora, na pessoa de Jesus, a gente tem uma revelação plenária, uma revelação plena. E é o Cristo, a revelação especial, que é posta para a nossa salvação. É no Cristo que está colocada a nossa redenção. Ou seja, Deus ele é revelado naturalmente, ele é revelado de maneira especial. Jesus diz isso, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, quando olhamos para Jesus, percebemos quem é Deus. Quando olhamos para Jesus encarnado, a gente percebe quem é Deus em toda a sua plenitude, porque ele é o próprio Deus. A gente vai falar daqui a pouco, né, em algumas dessas aulas, a gente vai falar sobre a Trindade. Mas a revelação especial, ela é dada para poucos, ela é destinada para todos, é destinada para muitos, ela é suficiente para a salvação. Um outro elemento da revelação especial é que ela declara a graça de Deus. Assim como a revelação natural revela a grandeza de Deus, revela o seu poder, revela a sua magnitude, revela a sua grandeza mesmo, sendo repetitivo, a revelação especial revela a graça de Deus. Porque todos pecaram, todos estão destituídos e todos carecem da graça, do amor e do poder de Deus para ser salvo. A revelação especial, tanto no texto bíblico quanto na pessoa de Jesus, ela demonstra, ela declara, ela abre as janelas do entendimento para que a gente veja a graça de Deus, para que a gente veja a misericórdia de Deus sobre toda a humanidade, que a gente possa sentir a piedade de Deus em todos os momentos da nossa história.
Quando a gente está falando sobre isso, a gente percebe, mas como é que eu percebo tudo isso? Quando a gente fala da revelação natural, a gente fala que ele se manifesta na natureza. Olhamos a natureza e percebemos Deus. Ele se revela na história. Quando a gente percebe a construção histórica, tanto do povo de Israel como da igreja, a gente percebe a revelação de Deus, como é que ele se mostra, não é? A gente olha o povo escravo no Egito, saindo de lá, parando na frente do mar, não é? E Deus abrindo, ele vai se revelando na história, ele vai se colocando na história dos escolhidos, na história daqueles que Deus caminha junto do seu povo, daquele povo que ele ama. Ele se revela na consciência humana, na consciência moral, no caráter, ele mostra isso, não é? Paulo, em Romanos capítulo 2, vai falar sobre isso e vai dizer que estava na consciência de todo mundo, que estava gravado no coração deles a lei de Deus, não é? Também nessa natureza religiosa, nessa percepção de que falta alguma coisa para nós e que a gente só vai encontrar plenitude ou só vai encontrar de verdade completar a gente como um todo na percepção religiosa ou na natureza religiosa. Percebemos a manifestação especial quando olhamos para Moisés, que é um tipo de Jesus, que é um tipo de libertador, assim como os profetas, assim como os heróis, não é, que aparecem no livro de Juízes, e na própria encarnação de Jesus. Quando olhamos Jesus, olhamos Deus. Quando vemos Jesus, Jesus é a questão máxima da revelação de Deus, assim como em todos os ensinos dos apóstolos. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Continuando com os nossos estudos, a gente ainda está trabalhando nos pressupostos bíblicos, né, da teologia, do pensamento, de como a gente deve se portar diante do estudo da teologia. Por isso é importante entender a pessoa de Deus. A gente ainda não vai entrar especificamente na pessoa de Deus, mas a gente tem que entender que Deus é distinto da criação, ele é outro da criação, não é? Gênesis lá no capítulo 1, no versículo 1, o texto em hebraico diz Bereshit bara Elohim Hashamayim Ve'et Haaretz, né? Ele está exatamente falando que Deus criou, né? Ele criou a terra e os céus, né? Ele que fez isso, ou seja, ele está à parte da criação. Ele transcende a criação. A gente vai falar mais sobre transcendência nas próximas aulas. Mas ele é outro, ele não se confunde com a sua criação. Isso já destrói várias das heresias que durante séculos colocaram aí para nós, ou que ainda é vigente no mundo, como o panteísmo, por exemplo, né? De que tudo é Deus, de que Deus está nos animais, nas árvores, como se ele se confundisse com a sua própria criação. Não, de maneira nenhuma. Gênesis 1, versículo 1, deixa muito claro, Deus criou, ele não faz parte da criação, não é? Existe um abismo intransponível entre as coisas criadas e Deus, né? E a pessoa de Deus, é uma coisa que não tem como a gente imaginar que possa se confundir. Então, uma coisa que tem que estar na nossa cabeça nesses estudos é que Deus é distinto da criação, ele é um outro. A criação existe, Deus é um outro ser, é uma outra pessoa, com estrutura completamente diferente da estrutura da criação. Não se
pode confundir esse tipo de coisa. Isso é importante para que você entenda. Outra coisa é que Deus é único, né? Ele é um, né? A gente vai estudar a Trindade, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando a gente está falando do Shema Israel, não é? Que é lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que Deus é um, né? Deus é único. Ele fala, Israel, ouve Israel, né? Shema Israel. Ouve Israel, Deus é só um, Deus é único. Esse é o princípio fundador da fé dos judeus, esse é o princípio que norteia a teologia, né, ou o governo teocêntrico. É um versículo mais importante, né, da fé judaica, porque ele está dizendo, presta atenção Israel, ouve, só existe um Deus, ele é único, eu sou único, Deus único, não é? Não existe outro Deus, não existe um Deus fora deste Deus, não existe, ele é o único verdadeiro Deus. Ele é espírito, não é? A gente tem bastante dificuldade nessa relação, porque a gente acha que espírito é necessariamente uma força, uma energia, não é? O que se confunde com várias das religiões que aparecem pra gente aí no mundo, né? Ele é uma energia. Hoje a gente vai evangelizar as pessoas falam, não acredito em Deus como acredita a igreja. Eu acho que ele é uma força, ele é uma energia, ele é o amor, né? Ele tem assim uma coisa meio platônica, que fica assim no mundo do imaginário, da perfeição filosófica, né? Tudo isso. Não, irmãos, ele é um espírito, mas ele não necessariamente poderá se apresentar para nós de forma como um vento, né? Como um sopro, como uma nuvem. Muito possivelmente ele se apresentará para nós, assim como foi apresentado para nós na revelação especial Jesus Cristo, em corpo. Porque é a maneira como a gente entende o processo, como a gente se relaciona materialmente. Mas Deus é espírito. Talvez não se possa alcançar toda a complexidade dessa afirmação. Deus é espírito. E isso precisa ficar muito claro para nós. Outra afirmação que a gente tem é que ele é um Deus vivo e pessoal. Não é? Ele é o Deus que tem características de pessoalidade, fica triste, não é? Fica feliz. Quando uma pessoa se converte, tem festa no céu. Óbvio que Deus fica feliz. A gente vai falar isso mais para frente, que é uma questão do antropomorfismo, não é? Ou da antropopatia, a maneira como a gente percebe Deus ou sente Deus. Mas ele é um Deus pessoal, ele é uma pessoa. O que difere, por exemplo, a religião cristã, né, seja ela evangelical, seja ela católica, como for, das outras religiões que aparecem ou de outros movimentos de pensamento que existem, é porque Deus é uma pessoa. É isso que difere o cristianismo verdadeiro. Ele é uma pessoa, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma coisa que está aí no meio da natureza. Ele é uma pessoa que conversa, que tem sentimentos. A gente muitas vezes coloca sentimentos como uma coisa, uma falha, alguma coisa nesse sentido, mas não é. Ele tem sentimentos, ele é uma pessoa. E a gente conversa com ele todo o tempo, em todos os minutos da nossa vida, porque ele é uma pessoa e não uma força.